A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 35. Eu ficara deveras indignado com o que presenciara na região espiritual, próxima à crosta, que visitáramos. Por mais fecunda que fosse a minha imaginação, jamais poderia supor que, sob certos aspectos, a situação com que nos deparávamos no além fosse pior e mais complexa do que a vigente na Terra. Passados 2 dias de nossa volta daquele antro de perdição, onde a droga corria livremente e incalculável número de espíritos permanecia em constante estado de alienação, Odilon veio me ver. Como é? Perguntei ao instrutor. Menos aborrecido comigo? Deixando a formalidade de lado, ele me respondeu. Inácio, aquele tipo de ação não é de nossa alçada. Eupídio e seus companheiros estão efetuando diligências e, ao contrário do que parece, os espíritos responsáveis por semelhante tarefa não estão alheios. Não é assim que as coisas funcionam por aqui. Reconheço que me precipitei e fui imprudente, mas não resisti. Vieram-me à mente tristes recordações. Você sabe, Odilon, lidei com muita gente drogada no sanatório e raramente conseguíamos obter êxito em seu tratamento. Quantos jovens perdemos? Quantos não cometeram suicídio? E agora? As drogas têm sido veículo de propagação do vírus HIV. Milhões no mundo estão contaminados e nos próximos anos deverão deixar o corpo em lastimáveis condições. É um processo obsessivo em larga escala, uma calamidade atingindo os dois lados da vida, que, com urgência, precisamos interromper. Sei que isso não justifica o que fiz e admito que extrapolei mais. Compreendo, Inácio. Todavia, não podemos combater o mal institucionalizando o próprio mal. O bem não é passivo quanto parece ser. A violência que se opõe à violência é sombra mais espessa, se sobrepondo à sombra já existente. Carecemos de agir na raiz do problema, que é de ordem transcendente. Ninguém consegue empreender a menor mudança em si mesmo, sem que altere convicções. Vejamos o Cristo na cruz. Você acha que o Senhor não teria poderes para mobilizar exércitos de anjos com a finalidade de libertar-se e reduzir a nada as intenções e propósitos daqueles que lhe desafiaram a autoridade de Filho de Deus? Zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Conta-nos Lucas em suas anotações. Ora, o Senhor, que enviara um anjo para libertar Pedro da prisão, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 9 a 11, não poderia ele mesmo, se o quisesse, subtrair-se àquela inesquecível ignomínia do Calvário? Na construção do reino de Deus entre os homens, carecemos de abdicar de todo tipo de ação que nos seja inspirada pela força. Apenas o bem é para sempre. O que se estabelece através da coerção não conta com o aval das leis divinas. Concordo, Dillon, e repito, reconheço que muitas vezes o meu lado humano ainda fala mais alto. Sei que precisamos transformar penitenciárias em escolas e que não há nenhum método pedagógico que supere o do amor, que obviamente inclui o perdão e todas as demais virtudes nas quais, pessoalmente, necessito me exercitar, mas, não raro, a vitória dos ideais que defendemos me parece tão distante. Se o Senhor
tem nos esperado há séculos, por que não podemos esperar uns pelos outros um tanto mais? Inquiriu-me o companheiro com sabedoria. Concedendo-me diminuto intervalo para reflexão, o mentor continuou. Imaginemos que, por coibir o crime, a pena de morte fosse institucionalizada perdão, fosse institucionalizada contra o criminoso. O que lograríamos, a não ser adiar indefinidamente a solução do problema que diz respeito à educação do espírito? Equivocam-se os que pensam que a pena de morte possa sanear a sociedade dos seus elementos de perversão. Deste outro lado, os espíritos inclinados à marginalização não se emendam pelo simples fato de terem deixado o corpo. O problema apenas se transfere de plano existencial e os homens confessam a sua incapacidade de gerir as questões sociais que lhes são afetas. Sem que as criaturas humanas se eduquem, não teremos espíritos educados sobre a Terra. O trabalho não pode ser unilateral. Nós, os companheiros desencarnados compromissados com a obra de educação do Evangelho, não podemos tudo. Não detemos o controle da reencarnação das entidades e, na maioria das vezes, retornam ao orbe na mesma condição em que deles se sentiram constrangidas a se ausentar. Seria ótimo, como já o admitimos em outras oportunidades, que o simples fato de morrer nos equacionasse dificuldades de ordem íntima, isentando-nos do esforço de renovação, pois assim tudo estaria resolvido. A realidade, porém, é bem outra. Você está certo, Odilon. Apartei no anseio de melhor explicar-me ao amigo. E uma vez mais, peço-lhe desculpas se agi impensadamente. Não voltará a acontecer. Pelo menos, sinceramente, é o que espero. Sempre fui avesso a excessos de burocracia e tinha esperança de que a polícia de além-túmulo fosse mais determinada no combate ao crime. E o é, Inácio. Não tenha qualquer dúvida a respeito. Evidentemente que ainda não estamos de todo livres da corrupção, que só desaparece à medida que ascendemos. No entanto, em diversas colônias espirituais, falando em termos de Brasil, os nossos policiais passam por um perigoso processo de triagem, por um rigoroso processo de triagem. E neste sentido, o currículo que trazem do mundo é levado em consideração. Temos, igualmente por aqui, diversas penitenciárias de segurança máxima, onde centenas de espíritos se encontram retidos, a fim de que não reencarnem, levando maiores complicações para a Terra. Todavia, nem tudo está sob controle. Muitos bandos se organizam nas trevas, onde se aquartelam e continuam a manter com os encarnados estreito vínculo psíquico, reencarnando a revelia. É um verdadeiro círculo vicioso, o qual apenas com a conscientização de nossos irmãos da carne conseguiremos quebrar. Fala-se muito ao chamado expurgo planetário que, gradativamente, vem ocorrendo, mas a rigor, se fossem expurgados da Terra e de suas imediações sobre os espíritos recalcitrantes, teríamos também que pegar a nossa mochila e partir, você não acha? A população do planeta descresceria vertiginosamente e, uma vez mais, o problema tão somente se transferiria de domicílio.
E por esse motivo e outros mais, nós, os espíritas, devemos nos empenhar na tarefa de esclarecimento do povo, a começar por nós mesmos. Na verdade, o delinquente, seja qual for o crime que tenha cometido, deve ser sentenciado a estudar e a trabalhar. As leis do judiciário carecem ser revistas. As leis e os fazedores de leis, Inácio, falou Odilon com firmeza. É difícil tal confissão, mas precisamos dizer aos nossos irmãos encarnados que tudo se habituaram a esperar de nós, que sozinhos não daremos conta da tarefa. Os espíritos das trevas andam insinuando por aí, e muitos companheiros lhe têm assimilado o pensamento, que a obra de assistência é pertinente ao governo. Os grupos espíritas não podem se acomodar e os nossos confrades necessitam de retomar o idealismo dos pioneiros da doutrina. Precisamos, sim, de mais escolas, mais creches, mais cursos profissionalizantes, mais orientação espiritual, mais solidariedade, enfim, de mais aplicação do Evangelho. Os centros espíritas não podem se intimidar diante dos obstáculos. O exercício legítimo da mediunidade é o da prática do bem aos semelhantes. Sem dúvida que é de grande relevância a preocupação com a desobsessão relacionada aos desencarnados, mas não se pode olvidar o auxílio espiritual imediato aos que mourejam no corpo físico. Quando todos se sentirem responsáveis e se engajarem, o panorama socioespiritual começará efetivamente a ser mudado. De certa forma, lidar com os desencarnados é cômodo. Os médiuns pouco transpiram. E pode não deixar de ser uma espécie de alienação. As ditas sessões de desobsessão são de fundamental importância para os médios quanto para os espíritos, mas os encarnados necessitam se preocupar mais com os encarnados do que com os desencarnados. Como sempre, o diálogo com Odilon me descerrara novas perspectivas. A sábia palavra do instrutor, além de me advertir, me reorientava o esforço em meus novos caminhos. Então, você não está aborrecido comigo? Tornei a perguntar. Ora, Inácio, respondeu-me com intimidade, eu jamais me aborreceria com você. Afinal, o seu coração não tem tamanho. Sei que você sempre age levado pelo impulso de ajudar. No meu caso, Odilon, a emoção vem primeiro e a razão depois. Por esse motivo, não hesitei em incendiar aquele lugar. Já sei, às vezes se arrepende, às vezes não. Senti desapontá-los e interferir nos planos de Eupídio. Quanto ao resto, Sodoma e Gomorra. Não tem cabimento. Você viu a situação daqueles jovens? Vi, Inácio, e sinceramente desejei que aquelas cenas não fossem reais. Pelo menos agora levarão um bom tempo para reconstituir tudo aquilo. Os jovens se dispersaram e quem sabe alguns deles tomem um rumo diferente. Pode ser, pode ser.